Então, vocês vieram visitar a rádio. Para já eu tenho que me apresentar e dar bom dia. Eu sou o Oliveira Gigão. Bom dia. Bom dia. Ok, e então o que é que vocês querem saber da rádio? Bom dia. Bom dia. E tu és quem? João Macedo. João Macedo. Sim, senhor. Venho da escola da Estação Otis. Da estação de Otis. Otis. E queria perguntar algumas perguntas, se fazia esse favor. Sim, senhora. Então dispara. Porquê que deram o nome de Cidade 2, esta rádio? Olha, isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Eu, se calhar, não tenho uma explicação muito lógica para isso. Já havia, quando foi criada a rádio, em 1989, já havia um jornal, que ainda hoje continua a haver, que é o Jornal Cidade Hoje. Um grupo de pessoas, mais ou menos, não, bastante influentes em Famalicão, achou que era preciso um outro jornal em Famalicão. Na altura havia um, dois, três, entretanto dois deles já desapareceram praticamente, mas um grupo de pessoas achou que devia haver um outro jornal, eventualmente para falar das coisas de uma outra maneira. Desde desporto, a política, a opinião, etc. Ter uma outra visão daquilo que acontecia. Não me perguntes muito bem porquê, e teríamos que perguntar aos fundadores mesmo desse grupo. Esse grupo chama-se Círculo de Cultura Famalicense. É uma associação que criou o jornal e, passado 4 anos, sensivelmente, quando foi possível haver rádios locais, criaram uma rádio. E então a rádio manteve um nome que já havia no jornal, até para se saber que as duas são a mesma coisa, basicamente. E ficou com o nome Cidade Hoje. Cidade Hoje não é um nome muito radiofónico, é um bocado difícil de dizer Rádio Cidade Hoje, mas acaba por ser um nome a que nós já nos habituamos e um nome sempre atual. Porque quando dizemos Cidade Hoje, não é de ontem, mas abre a porta para amanhã. E amanhã continua a ser hoje. Eu penso que é um bocado por aí, mas... Gosta de trabalhar neste local? Gosto. Já cá trabalho desde o início da rádio. Fui convidado pelos administradores da altura, e que ainda hoje fazem parte dos corpos sociais do Círculo de Cultura Famalicense. Fui convidado na altura para arrancar com o projeto de rádio. Eu, na altura, trabalhava na rádio comercial e achei que era um desafio engraçado. E ficava mais perto de casa também. E achei que era um desafio engraçado arrancar com uma rádio de início, poder moldar as coisas um bocadinho como eu achava que uma rádio devia funcionar, e ainda para mais uma rádio aqui em Famalicão. Aceitei o desafio e, olha, desde 89 até agora estou cá. Na altura tinha mais cabelo, tinha menos brancas, mas estes são os meus colaboradores, os meus colegas de trabalho que me vão fazendo os cabelos brancos. Este material todo serve para quê? Este material todo serve para fazer exatamente aquilo que nós nos propomos, que é fazer rádio. Isto é uma mesa de mistura, mas uma mesa de mistura que serve para variedíssimas coisas, mas neste caso é especificamente para podermos fazer um programa de rádio. Esta mesa permite-nos ter 5, 6 pessoas a falar, não ao mesmo tempo, mas na mesma altura, o que quer dizer que eu posso ter aqui 6, 4, 5 convidados e eu estar aqui, eu ou um colega meu, a falar com os 4 e a ir para o ar para vocês ouvirem em casa. Também me permite gravar aquilo que estamos a fazer. E também me permite meter, quando quiser, durante a conversa, por baixo da conversa, permite-me meter música, por exemplo, para adoçar mais as coisas. E depois permite-me atender 4 telefones ao mesmo tempo, permite-me fazer gravações de coisas que trazemos de fora, que podem ser feitas diretamente pela mesa, ou posso tirar aqui dos mini-discos, que são uma coisinha deste tamanho, parece um CD em formato mais pequeno. E, portanto, isto é o que é basicamente necessário para podermos fazer rádio.
para podermos trabalhar, para podermos montar as peças e para depois elas irem para o ar. Porque nem tudo aquilo que vai para o ar é aquilo que nós fazemos na realidade. Para ficares com uma ideia, às vezes, quando se ouve as notícias, e no meio das notícias se ouve uma pessoa a falar, por exemplo, o seu Presidente da Câmara, e a gente diz que ele foi inaugurar as instalações da Casa XPTO. E ele fala lá, não é? E não fala um minuto. Ele fala 10, 15, 20 minutos. Ele e os outros. E nós chegamos aqui para montar para o noticiário. Para fazer o noticiário, não podíamos pôr o Presidente da Câmara ou outro qualquer a falar durante 20 minutos que ninguém ia ouvir. Nós vamos buscar aquilo que nos parece mais importante daquilo que ele diz, tentando que aquilo que ele diz de importante fique num minuto, sensivelmente um minuto e pouco, que é muito pouco. E para fazer isso, temos de trabalhar com a mesa para fazer os cortes, para fazer a mistura, e para depois, quando se ouve no ar, parecer que ele disse aquilo seguidinho e às vezes diz uma coisa aqui, outra coisa ali. Portanto, aquele minuto que vai para o ar, às vezes leva-nos meia hora, 3/4 de hora a trabalhar aqui nesta mesa. É para isso que precisamos disto. Claro que hoje mais fácil do que antigamente, porque temos os computadores, que dão uma ajuda muito grande. O que é que você gosta mais de fazer aqui na Rádio Cidade 2? Olha, uma das coisas que eu não gosto muito é de ter de mandar nos outros. Porque também nunca gostei que me mandassem em mim. E se calhar um bocado por isso. Estou a brincar. O que é que eu mais gosto de fazer? Gosto de fazer informação, notícias. Gosto de fazer entrevistas, que temos agora 2 grandes entrevistas, uma por semana. Uma delas é com 4 deputados do Distrito de Braga, 2 são aqui de Famalicão, que é o Dr. Jorge Paulo Oliveira e o Dr. Nuno Sá. E os outros 2, ainda que sendo do Distrito de Braga, não são de Famalicão, que é o engenheiro Altino Bessa e o engenheiro Agostinho Lopes. E fazemos aqui de 15 em 15 dias um programa de debate entre os 4, porque são partidos diferentes, para dizerem aquilo que pensam. E depois, também de 15 em 15 dias, entrevistamos uma grande personalidade de Famalicão. Gosto desse tipo de programa, de fazer perguntas e de ouvir as respostas e poder confrontar. Gosto da informação e gosto também muito do desporto e de fazer relatos que continuo a fazer ainda hoje. Este trabalho todo que você faz vai para jornais e televisões? Não. Este trabalho todo que eu faço e que toda a equipa que está aqui na Cidade Hoje faz, vai para o ar na Cidade Hoje ou no jornal Cidade Hoje. Nós temos um protocolo que é provavelmente o protocolo mais antigo nesta altura, um acordo com a TSF, que foi assinado em 1990 por mim, em que podemos utilizar a informação deles ou qualquer outra coisa que a gente precise ou queira, da mesma forma que eles podem utilizar qualquer coisa que nós façamos. A TSF é uma rádio nacional, mas não pode ter gente em todos os sítios. E volta e meia, pede-nos um registro de uma notícia, de um acontecimento que houve aqui em Famalicão. E então nós mandamos para eles, eles utilizam e dizem que é o som cedido pela Rádio Cidade Hoje. Nós utilizamos os serviços da TSF essencialmente nos noticiários, que são específicos da TSF, porque não temos, sendo uma rádio local, também não temos gente em todo o mundo, nem correspondentes em todo o mundo, nem temos os mesmos meios que eles têm, e para dar uma informação nacional e internacional credível e séria, utilizamos os serviços de notícias da TSF. Mas, essencialmente, o trabalho feito pelos jornalistas e locutores da casa, da Cidade Hoje, vão para o ar na Rádio Cidade Hoje e vão para os leitores no jornal Cidade Hoje. Estas notícias que vocês fazem também colaboram com outras rádios? É evidente que sim. É evidente que sim, porque hoje em dia... Como é que eu te vou explicar isto? Não é possível. Vocês na escola já devem fazer nesta altura trabalhos de grupo, acho eu. Sim. Pronto. O que é que acontece? Muitas vezes,
muitas vezes é muito mais fácil fazer um trabalho bom, ou mais ou menos bom, com a colaboração de outros. E, por exemplo, imagina que em Guimarães, quando foi a inauguração de Guimarães, capital da cultura, capital europeia da cultura, não era muito fácil para nós deslocar uma equipa de reportagem a Guimarães. E então ligamos para uma das rádios de Guimarães e dissemos, é-nos difícil deslocar uma equipa como é. Vocês vão fazer a cobertura? Vamos, sim senhora. Cedem-nos o som? Cedemos, sim senhora. E então nós não fomos lá, mas pusemos a notícia no ar em colaboração com eles. Portanto, eles mandaram-nos o trabalho, nós emitimos e dissemos que é uma cedência ou é um som da rádio tal. O mesmo acontece com as rádios de vários outros pontos do distrito, quando acontecem coisas mais ou menos importantes em Famalicão e eles não podem deslocar uma equipa para cá. E então pedem-nos se nós cedemos o som, cedemos a peça que fizemos para eles porem no ar. E nós, claro que cedemos. Portanto, a colaboração é a este nível entre várias rádios. Muito obrigado. E vai-nos dar muito jeito esta notícia que você nos deu. Sim, senhora.